Oi, gente, tudo bem? Tudo em ordem? Vamos continuar com a nossa leitura. A Mulher de 30 Anos, de Honoré de Balzac. Dê like aí, comente e também se inscreva no nosso canal, tá bom? Vou ficar muito orgulhoso em saber que você está por aqui e que apoia o nosso trabalho. Vamos lá, então, continuando? Mais um episódio, o último episódio aí, estava meio tenso, estava meio complicado. A filha, a mais velha do casal, Vitor e Júlia, parece-me que, entre aspas, fugiu de casa, não quer mais saber dos pais, quer viver uma vida com um assassino ali que, de certa forma, parece que até meio, digamos assim, porque no romance cabe tudo, né? Mas de certa forma meio parece que conduzido por uma onda esotérica, alguma coisa assim, né? É, entrou na casa deles e, enfim, o final da história você viu, a filha foi embora. Muito bem. Agora continuando o nosso episódio, gente, eu já estou na página 178. Mais um pouquinho nós terminamos esse livro. Estou aqui na quinta parte, os dois encontros. Vamos lá então? Agora vamos para o título O Capitão Parisiense. Vamos lá. A terrível noite de Natal, durante a qual o Marquês e a esposa tiveram a infelicidade de perder a filha mais velha, é aquela noite que eu me referi agora há pouco. Sem que pudessem opor-se ao estranho domínio exercido pelo seu raptor involuntário. Estranho domínio, né, um domínio esquisito. Foi como um aviso que lhes deu o destino. A falência de um corretor arruinou o Marquês. Ele hipotecou os bens de sua esposa para tentar uma especulação cujos lucros deviam restituir à sua família toda a fortuna primitiva. Mas esse empreendimento acabou de arruiná-lo. Então, Marquês ou general, né, o Vitor aqui, vai começar a sentir digamos, uma perda no seu patrimônio. Levado pelo desespero a tudo arriscar, porque quando a gente está numa situação difícil, a gente começa a arriscar. E aqui está o nosso Marquês. Levado pelo desespero a tudo arriscar, o general expatriou-se. 6 anos haviam decorrido desde sua partida, quer dizer, partiu dali. Embora sua família raramente tivesse notícias suas, alguns dias antes do reconhecimento da independência das repúblicas americanas pela Espanha, ele anunciara sua volta. Então, digamos, passado o Natal, 6 anos depois, deu uma ruína financeira, o general, a gente diz aqui popularmente, fugiu, né? Para não pagar as dívidas, alguma coisa assim. Pelo menos é o que me deixa transparecer aqui, deixa transparecer para mim aqui. E 6 anos depois, e ele só voltou após, naquela época, a, o reconhecimento da independência das repúblicas americanas pela Espanha. Vamos lá? Assim, nós não sabemos como a família viveu nesse período. Vamos ver se nós descobriremos agora. Assim, relembrando novamente, a família agora, a mais velha foi embora. Então nós temos duas crianças e um menino, a mãe e o pai. O pai também me parece que saiu. Não sei o que aconteceu com as duas crianças, o menino e a mãe. Vamos lá? Mãe Júlia, né? Que é a nossa heroína aqui. Assim, por uma bela manhã, alguns negociantes franceses, impacientes pelo regresso à pátria com riquezas adquiridas ao preço de longos trabalhos e perigosas viagens empreendidas, ora ao México, ora à Colômbia, encontravam-se a algumas léguas de Bordeaux, a bordo de um brigue espanhol. Um homem envelhecido pelas fadigas ou pelo pesar, além do que seus anos justificavam, apoiava-se à amurada e parecia insensível ao espetáculo que se oferecia aos olhares dos passageiros agrupados no convés. Livres dos perigos da navegação e convidados pela beleza do dia, todos haviam subido a ponte para saudar a terra natal. Então estão retornando para a França. A maioria deles queria ver
a todo transe, ao longe, os faróis, os edifícios da Gasconha, a torre de Cordoan, misturados às criações fantásticas de algumas nuvens brancas que se elevavam no horizonte. Sem a franja prateada que brincava diante do brigue, sem o longo sulco rapidamente apagado que o navio deixava após si, os viajantes teriam podido acreditar-se imóveis no meio do oceano, de tal modo o mar ali estava calmo, de tal modo que o mar ali estava calmo. O céu tinha uma pureza arrebatadora. O matiz escuro de sua abóbada chegava, por insensíveis gradações, a confundir-se com a cor das águas azuladas, marcando o ponto de reunião por uma linha cuja claridade cintilava tão vivamente quanto o das estrelas. O sol fazia faiscar milhões de facetas na imensa extensão do mar, de maneira que as vastas planícies de água eram mais luminosas, talvez, que os campos do firmamento. O brigue tinha todas as velas enfunadas por um vento de maravilhosa suavidade. E esses lençóis tão brancos quanto a neve, esses pavilhões amarelos flutuantes, esse dédalo de cordames se desenhava com uma precisão rigorosa sobre o fundo brilhante do ar, do céu e do oceano, sem receber outras tintas além daquelas das sombras projetadas pelas telas vaporosas. Um belo dia, um vento fresco, a vista da pátria, um mar tranquilo, um rumorejar melancólico, um lindo brigue solitário, deslizando sobre o oceano como uma mulher que voa a um encontro. Era um quadro cheio de harmonias, uma cena onde a alma humana podia abraçar imutáveis espaços, partindo de um ponto onde tudo era movimento. Havia um espantoso contraste de solidão e vida, de silêncio e ruído, sem que se pudesse saber onde estava o ruído e a vida, o nada e o silêncio. Por isso, nenhuma voz humana rompia esse encanto celeste. O capitão espanhol, seus marinheiros e os franceses conservavam-se sentados ou de pé, todos mergulhados num êxtase religioso cheio de recordações. Havia indolência no ar. As fisionomias desafogadas acusavam um esquecimento completo dos males passados, e esses homens se embalavam nesse suave navio como num sonho de ouro. Entretanto, de tempos a tempos, o velho passageiro, apoiado à amurada, olhava o horizonte com uma espécie de inquietude. Havia uma desconfiança do destino escrita em todos os seus traços, e ele parecia temer não tocar bastante depressa a terra da França. Veja que descrição fabulosa aqui, né? Sobre o retorno dessas pessoas, porque não é só o nosso amigo general que está voltando, me parece que muita gente está voltando à sua terra aqui. Este homem era o Marquês, né? Essa confusão toda, esse senhor aqui, na amurada do navio, esperando para ver a sua terra, né, mais de perto, era o Marquês. Marquês, o general, né, o Vitor. A fortuna não fora surda aos gritos e aos esforços de seu desespero. Depois de 5 anos de tentativas e penosos trabalhos, vira possuidor de considerável fortuna. Foi fazer um trabalho fora, 5 anos, manteve-se uma certa fortuna ainda. Lembre-se que ele saiu dali
por conta exatamente de que estava devendo na praça. Em sua impaciência de rever seu país e levar a felicidade à família, seguira o exemplo de alguns negociantes franceses de Havana, embarcando com eles num navio espanhol carregado para Bordeaux. Contudo, sua imaginação, cansada de prever o mal, traçava-lhe imagens as mais deliciosas de sua felicidade passada. Vendo ao longe a linha escura descrita pela terra, julgava contemplar a esposa e os filhos. Estava em seu lugar, no lar, e aí sentia-se abraçado, acariciado. Imaginava Moína, bela e crescida, graciosa como uma jovem. Lembre-se que Moína aqui, ela já estava com 7 naquela noite de Natal, mais 5, então 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos já nessa época aqui. O outro menino estava com 5, agora estaria com 10. E aquele outro do meio, que estava com 13 naquela oportunidade, mais 5, agora 18. A irmã mais velha foi embora com aquele ilustre desconhecido. Quando esse quadro fantástico adquiriu uma espécie de realidade, lágrimas rolaram de seus olhos. Então, como para ocultar sua perturbação, olhou o horizonte úmido, oposto à linha brumosa que anunciava a terra. É ele, disse. Segue-nos. O quê? Exclamou o capitão espanhol. Um navio, continuou em voz baixa o general. Já o vi ontem, respondeu o capitão Gomes. Contemplou o francês como para interrogá-lo. Sempre nos perseguiu, disse então ao ouvido do general. O cara falou assim, ele de novo no navio. Ele falou assim, não tem problema nenhum, o navio está nos perseguindo já faz tempo. E eu não sei por que nunca nos alcançou, replicou o velho militar, pois é melhor veleiro que o seu maldito São Fernando. O navio onde eles estavam era o São Fernando. Terá tido avarias, um rombo. Alcança-nos, exclamou o francês. É um corsário colombiano, disse-lhe ao ouvido o capitão. Estamos ainda a 6 léguas da terra e o vento cai. Eu imagino que eles estão um pouco longe da terra, 6 léguas, e o vento que iria tocá-los à terra estava caindo, estava diminuindo. Ele não anda, voa, como se soubesse que em 2 horas a presa lhe terá escapado. Que audácia! Ele? Exclamou o capitão. Ah, não é em vão que se chama Otelo. Aquele navio que está no encalço deles é o Otelo. Há pouco tempo pôs a pique uma fragata espanhola e, entretanto, não tem mais de 30 canhões. Quer dizer, tem pouco armamento. Só a ele receava, pois não ignorava que cruzava as Antilhas. Continuou após uma pausa durante a qual olhou as velas de seu navio. O vento levanta-se, chegaremos. Quer dizer, o vento de novo voltou a lufar, voltou a tocar o navio. É preciso, o parisiense é impiedoso. Ele também chega, respondeu o marquês. Quer dizer, nós vamos chegar, mas esse cara também vai chegar. O Otelo não estava mais do que a 3 léguas. Embora a tripulação não tivesse ouvido a conversa do marquês e do capitão Gomes, a aparição dessa vela levara a maioria dos marinheiros e passageiros para o lugar onde estavam os 2 interlocutores, mas quase todos, tomando brigue por um barco de comércio, viam-no com interesse, quando de repente um marinheiro, numa linguagem enérgica, gritou: Por São Tiago, estamos perdidos! Eis o capitão parisiense. 182. A esse nome terrível, o pavor espalhou-se no brigue
e foi uma confusão que ninguém poderia exprimir. O capitão espanhol incutiu com sua palavra uma energia momentânea aos marinheiros. E nesse perigo, querendo alcançar a terra a todo custo, experimentou içar prontamente todas as suas monetas altas e baixas a estibordo e bombordo, para apresentar ao vento a superfície total de pano que guarnecia suas vergas, isto é, colocar muito pano, né, para poder chegar logo na França. Mas não foi sem grandes dificuldades que se realizaram as manobras. Faltava-lhes naturalmente esse conjunto admirável que tanto seduz num navio de guerra. Embora o Otelo, aquele outro navio, voasse como uma andorinha, graças à orientação de suas velas, ganhava tão pouco em aparência que os infelizes franceses mantiveram uma doce ilusão. Quer dizer, não dava para perceber que ele estava andando rápido, estava, né, navegando rápido. De repente, no momento em que, após esses esforços inauditos, o São Fernando tomava um novo impulso em consequência das hábeis manobras que o próprio Gomes ajudara com o gesto e a voz, por um golpe falho de leme, voluntário sem dúvida, o timoneiro colocou o brigue atravessado. As velas, batidas de lado pelo vento, murcharam então bruscamente. Quer dizer, o cara que está dirigindo, né, errou. E aí ele botou meio que de lado, não de ponta o navio, de modo que as velas... Acabou o movimento do vento. Quer dizer, o vento continuou, mas não nas velas. As velas, batidas de lado, murcharam então tão bruscamente que o brigue por pouco não parou, diminuiu a marcha. Romperam seus botalós e o navio ficou completamente abalado. Uma raiva inexprimível tornou o capitão mais branco que as velas. De um só pulo, ele caiu sobre o timoneiro e tão furiosamente o atingiu com o punhal, que falhou, mas precipitou-o ao mar. Em seguida, apoderou-se do leme e tratou de remediar a espantosa desordem que revolucionava seu bravo e corajoso navio. Lágrimas de desespero rolavam de seus olhos, pois sentimos mais pesar por uma traição que frustra um êxito devido ao nosso talento que por uma morte iminente. Porém, quanto mais praguejava o capitão, menos a tarefa se fazia. Ele mesmo disparou o canhão de alarma, esperando ser ouvido na costa. Nesse momento, o corsário, que chegava com uma velocidade desesperante, respondeu com um tiro de canhão cuja bala veio cair perto do São Fernando. O capitão deu um tiro para que as autoridades, né, se é que a gente pode dizer assim, marítimas da França percebessem que ele estava em apuro, um barulho. O outro que vinha ali em seguida também deu um tiro, mas em direção ao barco, ao São Fernando, e esse tiro caiu perto, na água, né, perto do navio. Com 1000 trovões, exclamou o general, que pontaria, eles têm caronadas a propósito. Ó, quando ele fala, veja o senhor, é preciso calar-se, respondeu um marinheiro. O parisiense não temeria um navio inglês. Está tudo acabado, exclamou com um acento de desespero o capitão, que, tendo armado a luneta, nada distinguiu do lado da terra. Quer dizer, olhou para o lado da terra, tudo parado, ninguém vindo ao socorro deles. Estamos ainda mais longe da França do que eu julgava. Por que vos desolais? Replicou o general. Todos os passageiros são franceses. Fretaram o vosso navio. Esse corsário é um parisiense. Pois bem, e sai o pavilhão branco e
E ele nos afundará, respondeu o capitão. Não é ele, de acordo com as circunstâncias, tudo o que é preciso ser quando quer apoderar-se de uma rica presa? Ah, se é um pirata, pirata, disse o marinheiro com um ar feroz. Ah, ele está sempre de acordo com a lei e a justiça. Pois bem, exclamou o general, erguendo os olhos ao céu, resignemo-nos. E ainda teve força suficiente para reter as lágrimas. Enquanto falava, um segundo tiro de canhão, melhor dirigido, mandou ao casco do São Fernando uma bala que o atravessou. Agora um segundo tiro acertou o barco deles aqui. Ponhamo-nos a capa, disse o capitão com ar triste. E o marinheiro que defendera a honestidade do parisiense ajudou muito inteligentemente essa manobra desesperada. A equipagem esperou durante uma mortal meia hora, presa da consternação mais profunda. O São Fernando levava em piastras 4 milhões, que compunham a fortuna de 5 passageiros. E a do general era de 1.100.000 francos. Enfim, o Otelo, aquele navio que vinha atrás, que se encontrava então a 10 tiros de espingarda, mostrou distintamente as bocas ameaçadoras de 10 canhões prontos a fazer fogo. Naquele navio ali que estava transportando o general, tinha um dinheiro ali, uma fortuna das pessoas que estavam voltando para a França, né? Provavelmente o corsário atrás, o Otelo, eles sabiam disso. Parecia arrebatado por um vento que o diabo soprava expressamente para ele. Mas o olho do marinheiro hábil adivinhava facilmente o segredo daquela velocidade. Bastava contemplar durante um momento o lançamento do brigue, sua forma alongada, sua estreiteza, a altura de sua mastreação, o corte de seu velame, a admirável ligeireza de suas enxárcias e o desembaraço com que seus marinheiros, unidos como um só homem, governavam a perfeita orientação da superfície branca apresentada pelas velas. Tudo anunciava uma inacreditável segurança de poder naquela esbelta criatura de madeira, tão rápida, tão inteligente quanto um corcel ou algum pássaro de rapina. A equipagem do corsário estava silenciosa e pronta, em caso de resistência, a devorar o pobre navio mercante, o qual, felizmente para ele, manteve-se quieto, semelhante a um escolar apanhado em falta pelo mestre. Temos canhões, exclamou o general, apertando a mão do capitão espanhol. Este último atirou ao velho militar um olhar de coragem e desespero, dizendo-lhe: E homens? O marquês olhou a equipagem do São Fernando e estremeceu. Os 4 negociantes estavam pálidos, trêmulos, enquanto os marinheiros, agrupados em torno de um deles, pareciam confabular para tomar partido pelo Otelo e olhavam o corsário com uma curiosidade cúpida. Só o contramestre, o capitão e o marquês encarando-se mutuamente, trocavam pensamentos generosos. Ah, capitão Gomes, disse outrora adeus à minha família e ao meu país, o coração morto de amargura. Seria preciso deixá-los ainda no momento em que trago a alegria e a felicidade aos meus filhos? O general voltou-se para tirar ao mar uma lágrima de raiva e aí percebeu o timoneiro nadando para o corsário. Lembre-se, o timoneiro é aquele que dirigia o navio aqui. Foi uma tentativa do capitão, porque ele dirigiu mal ali,
jogou o cara no mar, provavelmente esfaqueado também. Esse timoneiro estava nadando em direção àquele navio, o corsário. Desta vez, respondeu o capitão, com certeza há de lhes dizer adeus para sempre. Pô. Página 185. O francês aterrorizou o espanhol com o olhar estúpido que lhe dirigiu. Nesse momento, os dois navios estavam quase juntos e, pelo aspecto da equipagem inimiga, o general acreditou na fatal profecia de Gomes. 3 homens se mantinham em torno de cada peça. Ao ver-lhes o porte atlético, os braços angulosos, os traços angulosos, os braços nus e nervosos, podia-se tomá-los por estátuas de bronze. A morte os teria aniquilados sem derrubar. Os marinheiros, bem armados, ativos, rápidos e vigorosos, conservavam-se imóveis. Todas essas figuras enérgicas estavam fortemente queimadas pelo sol, endurecidas pelos trabalhos. Seus olhos brilhavam como outras tantas pontas de fogo e revelavam inteligências enérgicas, alegrias infernais. O profundo silêncio que reinava na coberta, negra de homens e chapéus, acusava a implacável disciplina sob a qual uma poderosa vontade curvava esses demônios humanos. O chefe estava junto ao mastro grande, de pé, braços cruzados, sem armas. Apenas um machado jazia a seus pés. Trazia na cabeça, para livrar-se do sol, um chapéu de feltro de grandes abas, cuja sombra lhe escondia o rosto. Semelhante a cães deitados diante dos donos, artilheiros, soldados e marinheiros voltavam alternadamente os olhos para o capitão e para o navio mercante. Quando os 2 brigs se tocaram, a sacudidela arrancou o corsário ao seu devaneio e ele disse 2 palavras ao ouvido de um jovem oficial que se mantinha a 2 passos dele. Os grampos de abordagem, exclamou o imediato. E o São Fernando, então o navio da frente, foi enganchado pelo Otelo, navio de trás, com uma rapidez miraculosa. Segundo as ordens dadas em voz baixa pelo corsário e repetidas pelo imediato, os homens para cada serviço foram, como seminaristas marchando para a missa, sobre a coberta da presa, a amarrar as mãos dos marinheiros e passageiros e apoderar-se dos tesouros. Num momento, os tonéis cheios de piastras, os víveres e a equipagem do São Fernando foram transportados para a ponte do Otelo. O general acreditava-se sob o domínio de um sonho, quando se encontrou de mãos amarradas e atirado sobre um balote como se ele mesmo fosse uma mercadoria. Entre o corsário, o seu imediato e o marinheiro, que parecia desempenhar as funções de contramestre, realizou-se uma conferência. Quando a discussão, que pouco durou, terminou, o marinheiro apitou para os homens. A uma ordem sua, todos pularam para o São Fernando, subiram as cordas e se puseram a despojá-lo de suas vergas, velas e cordame, com a mesma presteza com que um soldado despe no campo de batalha um camarada morto, cujos sapatos e capote eram o objeto de sua cobiça. Eles estão levando geral, né? Estamos perdidos, disse friamente ao marquês o capitão espanhol, que com o canto dos olhos espiara os gestos dos 3 chefes durante a deliberação e os movimentos dos marinheiros que procediam
a pilhagem regular de seu brigue. Como? Perguntou friamente o general. Que quer o senhor que eles façam de nós? Respondeu o espanhol. Acabam de reconhecer, sem dúvida, que dificilmente venderiam São Fernando nos portos da França ou da Espanha e vão afundá-lo para não se embaraçarem com ele. Quanto a nós, acredita que possam encarregar-se de nossa alimentação quando não sabem em que porto farão escala? Mal o capitão dissera essas palavras, o general ouviu um horrível clamor, acompanhado do surdo ruído causado pela queda de vários corpos ao mar. Voltou-se e não viu mais os 4 negociantes. 8 artilheiros de caras sinistras tinham ainda os braços no ar no instante em que o militar os olhava com terror. Conforme eu lhe dizia, disse-lhe friamente o capitão espanhol. O marquês reergueu-se bruscamente. O mar já retornara à calma, nem mesmo pôde ver o lugar onde seus infelizes companheiros acabavam de ser tragados. Rolavam nesse momento pés e punhos atados sob as vagas, se os peixes já não os tinham devorado. A alguns passos dele, o pérfido timoneiro e o marinheiro de São Fernando, que gabava antes o poder do capitão parisiense, fraternizavam com os corsários e lhes indicavam com o dedo aquele dentre os marinheiros do brigue que reconheciam dignos de ser incorporados à equipagem do Otelo. A turma está vendida aqui. Quanto aos outros 2 grupos, lhes atavam os pés, apesar de horríveis pragas, e, terminada a escolha, os 8 marinheiros apoderaram-se dos condenados e os lançaram ao mar sem cerimônias. Os corsários olhavam com uma curiosidade maliciosa as diferentes maneiras com que caíam esses homens, suas caretas, sua derradeira tortura. Mas seus rostos não traíam zombaria, espanto ou piedade. Era para eles um acontecimento bem simples, ao qual pareciam acostumados. Os mais idosos contemplavam, de preferência, com um sorriso sombrio e parado, os tonéis cheios de piastras colocados ao pé do grande mastro. O general e o capitão Gomes, sentados num fardo, consultavam-se em silêncio com um olhar quase sem brilho. Em breve se viram os únicos a sobreviver da equipagem do São Fernando. Os 7 passageiros, escolhidos pelos 2 espiões, aliás, os 7 marinheiros, escolhidos pelos 2 espiões entre os espanhóis, já se haviam alegremente transformados em peruanos. Que patifes! Exclamou de repente o general, em quem uma leal e generosa indignação fez calar a dor e a prudência. Eles obedecem à necessidade, respondeu friamente Gomes. Se o senhor tornasse a encontrar um desses homens, não lhe atravessaria o corpo com a espada? Capitão, disse o imediato, voltando-se para o espanhol. O parisiense ouviu falar a seu respeito. O senhor, disse ele, é o único homem que conhece bem as desembocaduras das Antilhas e as costas do Brasil. O capitão interrompeu o jovem imediato com uma exclamação de desprezo e respondeu, olha que o Brasil apareceu aqui agora há pouco. Morrerei como marinheiro, como fiel espanhol, como cristão, entende? O capitão do barco que está sendo tomado era um bom conhecedor aqui das localidades ali marítimas, então, portanto, ele poderia ser utilizado pelo corsário, mas o capitão diz que não. Ao mar! Gritou o moço, e essa ordem 2 artilheiros se apoderaram de Gomes.
Vocês são os covardes! Exclamou o general, detendo os dois corsários. Meu velho, disse-lhe o imediato, não se entusiasmo tanto. Se a sua fita vermelha causou alguma impressão em nosso capitão, eu não lhe dou a menor importância. Vamos ter também, daqui a pouco, nossa conversinha. Fita vermelha é uma espécie de marcação de que aquele velho foi ou é uma certa autoridade, né? Uma autoridade no exército francês. Nesse momento, um surdo ruído, ao qual nenhuma queixa se misturou, fez compreender ao general que o bravo Gomes morrera como marinheiro. Minha fortuna ou a morte! Exclamou ele, num terrível acesso de raiva. Ah, você é razoável, respondeu-lhe o corsário zombando. Agora pode estar seguro de obter alguma coisa de nós. Depois, a um sinal do imediato, dois marinheiros apressaram-se a amarrar os pés do francês, mas este, espancando-os com imprevista audácia, puxou, com um gesto pelo qual não se esperava mais, o sabre que o oficial usava a tiracolo e se pôs lestamente a esgrimir como velho general de cavalaria que conhecia sua profissão. Ah, patifes! Não jogarão a água como uma ostra um antigo soldado de Napoleão. Tiros de pistola, disparados quase a queima-roupa sobre o francês recalcitrante, atraíram a atenção do parisiense, então ocupado em vigiar o transporte dos aprestos que mandava tomar ao São Fernando. Sem se emocionar, veio agarrar por trás o corajoso general, segurou-o rapidamente, arrastou-o para a murada e se dispunha a jogá-lo à água como mastros sem préstimo. Nesse momento, o general tornou a encontrar o olhar fulvo do raptor de sua filha. Pai e genro reconheceram-se imediatamente. Olha que interessante. Lembrando, no último episódio, um sujeito assassinou alguém e foi recolhido na casa do general. Então ele estava devendo um favor ao general. E numa confusão, numa coisa estranha, este desconhecido como que acabou captando a emoção da filha mais velha do general e a levou embora. Isso no episódio anterior. Agora, este desconhecido era o comandante do navio, do corsário, e eles se encontraram agora. O capitão, imprimindo a seu impulso o movimento contrário ao que lhe havia dado, como se o marquês nada pesasse, longe de precipitá-lo ao mar, colocou-o de pé perto do grande mastro. Um murmúrio elevou-se da coberta, mas então o corsário lançou um olhar aos seus homens e o mais profundo silêncio reinou subitamente. É o pai de Helena, disse o capitão em voz clara e firme. Ai de quem não o respeitar. Gritos alegres ecoaram na coberta e subiram ao céu como uma prece, como o início do Te Deum. Os grumetes balançaram-se nas cordas, os marinheiros jogaram seus gorros ao ar, os artilheiros sapatearam, cada um agitou-se, urrou, assobiou, praguejou. A expressão fanática dessa alegria tornou o general inquieto e sombrio, atribuindo a esse sentimento algum horrível mistério. Seu primeiro grito, quando recuperou a fala, foi: minha filha, onde ela está? O corsário atirou ao general um desses olhares profundos que, sem que se possa adivinhar a razão, transtornavam sempre as almas mais intrépidas. Impôs-lhe silêncio,
para a grande satisfação dos marinheiros, felizes de ver o poder de seu chefe exercer-se sobre todos os seres. Conduziu-o a uma escada, fê-lo descer e levou-o diante da porta de um camarote que impeliu vivamente, dizendo: Ei-la! E em seguida desapareceu, deixando o velho militar mergulhado numa espécie de estupor à vista do quadro que se ofereceu aos seus olhos. Aqui vou dar uma parada, né? Porque o que eu chamo de take terminou, né? Nós estávamos ali nesse movimento, resolveu essa história do nosso general, ele agora vai encontrar-se com a filha, então mais um passo aqui. E é importante terminar agora, até para não ficar mais comprido o nosso vídeo e você conseguir ouvir e ver aí direitinho, para poder, enfim, pensar bem sobre esta situação. E aí, no próximo episódio, nós começamos com um enredo novo e com um enfoque, um take novo. Tá certo? É isso aí, inscreva-se no canal, nos propague por aí, deixe um comentário, dê o seu like. Abraço, muito obrigado.